A questão palestina. A questão palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios, o que ocorreu em função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel em 1948. Os povos palestinos são constituídos por uma etnia do Mediterrâneo composta por uma miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus. São maciçamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina é uma região considerada histórica tanto pelos próprios palestinos quanto pelos judeus, e também considerada por eles uma área sagrada, a Terra Prometida. Os judeus, no entanto, foram expulsos dessa área primeiramente pela Babilônia e posteriormente pelo Império Romano, o que constituiu o episódio chamado como a diáspora judaica. Com isso, após vários outros desdobramentos históricos, os árabes e, mais precisamente, os palestinos mantiveram a ocupação da região por quase 2000 anos. Após o término da Primeira Guerra Mundial e a recorrente derrota dos turcos, a região ficou sob a administração da Inglaterra, o que cogitou, então, a criação de um Estado judeu, causando uma série de instabilidades locais entre as diferentes populações. Após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo migratório judeu intensificou-se e esse povo ganhou uma maior influência diplomática, principalmente pelos episódios protagonizados pela Alemanha nazista e pelo Holocausto. Após a realização de acordos entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, a Organização das Nações Unidas realizou a Partilha da Palestina em 1947. No ano seguinte, foi fundado então o Estado de Israel. Assim, no entanto, não agradou os povos árabes do Oriente Médio, que iniciou um ataque chamado a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Esses acontecimentos tornaram mundialmente conhecida a questão palestina, o caso de uma nação que ficou sem seu território. Enquanto os palestinos foram se enfraquecendo e, consequentemente, dispersando parte de sua população para outros territórios, Israel intensificou a sua força e tornou-se militar e politicamente preponderante na região do Oriente Médio. Essa configuração favoreceu a criação por parte dos palestinos de vários grupos extremistas que passaram a lutar não só pela criação de um Estado palestino, mas pela total destruição de Israel e expulsão dos judeus da região. Neste intuito foi fundada a Organização para a Liberação Palestina, em 1964, liderada pelo grupo Al-Fatah. Mais tarde, em 1987, foi fundado outro grupo extremista, o Hamas. Esse grupo é considerado por muitos países como uma organização terrorista, incluindo Israel e Estados Unidos, mas para outros países ele não é visto como tal, incluindo Turquia e até mesmo o Brasil. Até o final da década de 1990, os ataques terroristas restringiram-se a atentados terroristas organizados por grupos de guerrilhas. No entanto, a reação violenta do Estado israelense, que também promoveu massacres como resposta nos atentados, levou a população palestina a participar ativamente da luta contra o Estado de Israel. A partir deste acontecimento, instaurou-se uma espiral de violência. De um lado, atentados suicidas provocados por grupos radicais palestinos contra israelenses, de outras retaliações e essas agressões com as ações militares promovidas pelo exército israelense. Israel colocou o exército dentro do território da ANP e passou a retaliar todos os suspeitos de integrar grupos terroristas, promovendo ao mesmo tempo ataques à população civil palestina.